Estamos de volta agora com Dicas de Saúde. O assunto é nutrição e alimentação para a próxima estação quente, com a doutora Aline Isidoro. E hoje o nosso quadro Dicas de Saúde, o assunto é nutrição. Afinal de contas, as estações quentes estão se aproximando e nada melhor do que saber como se alimentar. Eu tenho o prazer de estar recebendo a doutora Aline Isidoro, ela que é nutricionista. Doutora Aline, a gente sabe que existem, todas as pessoas, infelizmente, elas julgam que sabem tudo sobre nutrição e correm atrás das dietas milagrosas. Mas o que seria uma dieta saudável para essa época do ano, entrando calor? Bom, Paulo, primeiramente gostaria de agradecer a participação no seu programa e esclarecer algumas dúvidas, conforme esta. E muitas pessoas acham que dieta é apenas restringir algum tipo de alimento, ou então seguir uma dieta que saiu o lançamento na revista, ou então que qualquer famosa está fazendo. E não é simplesmente assim, Tem todo um processo a ser feito, uma avaliação. Cada pessoa tem um biotipo que nós temos que avaliar e colocar a alimentação adequada, Para esse verão, o que dá para a gente adiantar são fracionamento da alimentação a cada 3 horas, fazer alimentações mais leves, consumir mais frutas e verduras. O consumo de água também deve ser alto, mais ou menos 2,5 litros por dia. Então essas são algumas dicas básicas para quem quer iniciar uma dieta agora para o verão que está se aproximando. Bom, a gente olhando isso que você acabou de dizer, Novela. As pessoas veem na novela uma dica milagrosa, elas vão atrás. Logo depois, a gente sabe que muitas vezes a pessoa começa a fazer alguma coisa e tem aquele efeito sanfona nessa dieta das pessoas. Como que é lidar com isso no dia a dia de um consultório com a nutricionista? Bom, Paulo, eu recebo muitos pacientes que vêm, aquela famosa está tomando tal pílula ou então um alimento específico, mas elas esquecem que por trás de qualquer profissional, qualquer atriz ou cantor, tem um profissional trabalhando com ele. E aquele alimento, aquela pílula foi direcionada exatamente para o biotipo daquela pessoa. Então eu tenho que trabalhar esse psicológico, trabalhar esse perfil do cliente, porque ele vem buscar exatamente o que ele quer. Então ele quer que eu prescreva uma pílula, ou então certos alimentos que qualquer outra pessoa tome e dê o resultado, como se para ele fosse dar resultado também. Porém eu tento mostrar para ele que tem que ser feita avaliação. Será que você precisa disso? Será que está enquadrado dentro do seu perfil, do seu biotipo? Então eu tento trabalhar isso e aí enquadrar no planejamento nutricional de cada um esses alimentos conforme a necessidade dele. Bom, existe uma questão básica nisso tudo, que as pessoas, existem os mitos, mas as verdades com relação à questão da faixa etária e do metabolismo. Se o seu metabolismo está mais lento, se ele é mais acelerado, isso aqui. Como que é, porque vamos colocar assim, especificamente agora no caso das mulheres, pela maior vaidade, vamos dizer assim. Como que é lidar quando já se passou de uma certa idade ou quando entrou na menopausa, para lidar com esse metabolismo um pouquinho mais lento, principalmente nessa época do verão? Bom, a gente tenta trabalhar com alguns alimentos funcionais, que aumente um pouco o metabolismo dessa paciente para que ela consiga um desenvolvimento um pouco maior. Claro que tem que ter por dentro da alimentação também atividade física, que vai ajudar a acelerar um pouco o metabolismo de cada um, para conseguir esse metabolismo um pouco mais acelerado, porque a gente sabe que a diferença entre uma mulher de 20 anos para 40 anos é uma diferença um pouco grande, Às vezes uma perde 5 quilos, enquanto a outra perde 2, 3 quilos. Então a gente tem que trabalhar com alguns outros recursos nutricionais para que ela consiga esse desenvolvimento um pouco maior. Hoje na área de saúde, principalmente vamos falar da questão da atividade física. Hoje existe esse trabalho de forma muito clara, multidisciplinar, nutricionista, o educador físico, o fisioterapeuta. Como que aqui no consultório você trabalha com essa relação de preparar as pessoas, já que a gente sabe que, no final das contas, a vaidade fala muito mais alto do que a saúde, infelizmente, para as pessoas. Como que é lidar com isso?
Bom, eu tenho que deixar muito claro para cada paciente que não existe milagre, né? O esforço, a vontade própria é que vai fazer com que os resultados que eles queiram aconteçam. Então eu tento mostrar que tem uma pirâmide, né? Que a gente tem que trabalhar a alimentação, o exercício físico e o descanso. Então eu tento englobar outras áreas, outros profissionais, né? Que possam orientá-los a estar fazendo uma atividade física, né? Para que eles possam, junto com a alimentação, ter um resultado um pouco melhor. Então aqui no meu consultório tem o privilégio de ter alguns profissionais de educação física que trabalham com a maioria dos meus pacientes. Então a gente tenta colocar um gasto calórico um pouco maior para uma outra dieta, uma dieta que tem que ser um pouco mais calórica, então o treino tem que ser um pouco mais intensivo. Então tudo isso eu tento trabalhar aqui e tento mostrar ao paciente que não é só a dieta, que está englobado também outros fatores que vão auxiliar. 70% dieta, os outros 30% dos outros fatores, atividade física e o descanso também. Bom, a gente sabe que os alimentos em si, a questão da combinação dos alimentos e até mesmo em que hora que você vai ingerir aquele alimento, em que hora que o seu corpo tem mais fácil a digestão e que hora que ele vai ficar um pouco mais lento. Para essa época agora, né, entrando o calor, como que é esse gasto calórico? Ele normalmente é mais comum durante o dia, durante a noite? Depende da alimentação, depende da atividade física? Como que funciona, doutora? Bom, Paulo, a questão de gasto calórico, consumo calórico, vai depender muito do perfil do cliente, né? De repente, uma pessoa que trabalha durante o dia todo e vai treinar à noite, ou uma pessoa sedentária que só trabalha. Então, vamos dar um exemplo. Uma pessoa comum que trabalha 8 horas diárias, normalmente o consumo calórico é um pouco mais acentuado entre o almoço e o pré-treino. Né? Para quê? Para que ele consiga um desenvolvimento do trabalho dele com energia e venha treinar com energia. Então, tudo isso vai depender muito de cada perfil, né? Então, isso tem que ser traçado no plano alimentar do cliente, do paciente, para que a gente consiga que a atividade dele diária consiga casar com o gasto que ele tem para dar o resultado que ele espera. Então, tem que ser planejado tudo isso. Bom, isso seria assunto assim para minutos e minutos, mas eu gostaria muito de agradecer a doutora Aline Isidoro, ela que é nutricionista, por essas dicas de saúde do programa Tempo ao Tempo.